Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é Mente Fechada, Rejeitando a Graça. Você sabia que muita gente acha que estão servindo a Deus, mas na verdade eles não estão? Pois é isso que está acontecendo hoje nas igrejas evangélicas e católicas pelo mundo afora. Mas antes de mostrar por que tudo isso está acontecendo, eu peço a você que se inscreva no meu canal e faça também o seu comentário, porque toda semana, às terças e sexta-feira, eu estou trazendo novos vídeos para você iluminar a sua mente com novas revelações da graça. Continuando, rejeitar a graça de Deus, isso se tornou muito comum e real no sistema religioso. E nós que seguimos a graça, sabemos que se justificar na lei é se desligar de Cristo Jesus. E podemos provar isso. Podemos provar que quem está na lei não está em Cristo e não é cristão. Veja o que diz Hebreus 5, versículo 12. Porque já devendo ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Versículo 13. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercidas para discernir tanto o bem como o mal. Veja então, esta é a situação da igreja de hoje, que faz parte do sistema religioso. Eles estão como o povo de Hebreus, que o apóstolo Paulo repreendia por não terem entendido o Evangelho como ele é, e por continuarem servindo a lei de Moisés. Eles continuavam costurando o véu que Cristo rasgou, e pondo uma venda em seus próprios olhos e fechando os seus entendimentos. Assim não deixava a luz do Evangelho iluminar a sua mente, como acontece hoje no sistema religioso atual. Veja o que diz 2 Coríntios 3, versículo 15. Diz o seguinte: sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Versículo 16. Contudo, convertendo um deles ao Senhor, é-lhe tirado o véu. Você viu aqui nesses versículos que o véu só é tirado de uma pessoa se ele deixar de uma vez por toda os rudimentos da lei de Moisés e se converter a Cristo Jesus, aceitando a graça. Os evangélicos e católicos precisam deixar de ser convencidos e aceitarem a verdade do Evangelho e se converterem. Eles precisam deixar de seguir os guias cegos da religião e passar a ouvir o Espírito de Deus que habita dentro deles. Isto é, se é que alguns deles têm o Espírito de Deus dentro de si. Veja o que diz Jesus em Mateus 15,14. Diz o seguinte: deixai-os, são guias cegos. Ora, se o cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Jesus aqui falava dos fariseus que rejeitava o que ele pregava. E hoje não é diferente. Os fariseus evangélicos atuais estão aí cometendo o mesmo erro. Não aceitam a verdade da graça e sufocam a palavra de Deus com as ordenanças da lei de Moisés. Eles também fazem uma salada misturando tudo. Um pouco de graça com a lei de Moisés e algumas misturas de feitiçarias africanas, como o reteté, que é uma prática nas igrejas pentecostais hoje.
Isso é uma vergonha para este povo que se diz cristão, que na verdade não são cristãos. Portanto, saiba que Cristo não está no meio desta grande salada que eles fazem. Veja o que diz Paulo em Gálatas 5, versículo 3. Diz o seguinte: E de novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Saiba que se você está na lei, é como estar circuncidado. Sendo assim, você está separado de Cristo. É o que diz o versículo 4. Separado estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça decaíste. Agora veja também o que Paulo diz em Colossenses 2,16. Ele diz o seguinte: Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festas, ou de lua nova, ou de sábados. Versículo 17. Que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Paulo falava naquele tempo aos colossenses que todas as práticas da lei seriam apenas sombras em um futuro próximo. Eles deveriam aceitar a realidade da graça, pois quem permanecesse na lei de Moisés teriam que guardar toda a lei, e que isso era impossível ao homem. Veja então, meu amigo, hoje os líderes das igrejas sabem que estão ensinando errado aos fiéis, mas eles não irão parar de fazer isso, pois assim eles ficarão sem a galinha dos ovos de ouro, e isso eles não querem fazer. O sistema religioso é corrupto e ganancioso, por isso nós combatemos as suas mentiras. Sabemos que no meio deles há pastores bem-intencionados que também foram enganados e que ainda não conhecem a verdade da graça. Mas creio que Deus vai tirar muitos deles desse sistema corrupto. Esses coitados foram induzidos ao erro por lavagem cerebral que os seus líderes fizeram. Mas tudo tem um tempo. E no tempo certo, Cristo vai tirar muito deles de lá. Veja o que diz Paulo em 2 Coríntios 3, versículo 7. Diz o seguinte: Ora, se o ministério da morte gravada com letras de pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual estava desvanecendo. Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Veja, meu amigo, que o ministério da morte gravada com letras de pedra era o ministério de Moisés, o ministério da lei. E o ministério do Espírito é o ministério de Cristo, que é o Evangelho da Graça. Gálatas 3,10 diz o seguinte: Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Portanto, meu amigo, creio que você entendeu. A lei foi abolida por Cristo por causa da sua maldição, e não devemos praticar mais algo que Cristo rejeitou. Estamos no tempo do Espírito e devemos dar graças a Deus por fazermos parte do seu reino. Não dá para entender como essas pessoas não conseguem enxergar tão grande feito que Cristo fez por todos nós, nos adotando como filho e nos colocando em seu reino. Isso é pura falta de entendimento do sistema religioso. Eles estão todos com os olhos vendados. Você tem que ter a consciência em sua mente que nunca mais você irá aceitar as mentiras pregadas pelas igrejas evangélicas e católicas, por todas as igrejas do sistema religioso. Lei de Moisés nunca mais. Graça sim. Cristo habita em nós.
pela sua graça. E nós fazemos parte do seu corpo, e ele é o cabeça da igreja em que nós participamos. Portanto, meu amigo, a nossa missão aqui, como cristão, é ajudar o nosso próximo a enxergar a verdade do Evangelho da Graça, iluminando a sua mente contra toda a heresia pregada pelo sistema religioso e mostrar para eles que não devemos rejeitar a graça de Deus. Creio que você entendeu. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.